Reverendo Roberto Brasileiro Silva, presidente do Supremo Concílio, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa do Supremo Concílio e que também compõem o púlpito desta noite. E quero cumprimentar a todos os pastores jubilados e familiares que estão aqui, na pessoa de dois queridos jubilados, o reverendo Gilberto Zaparoli e o reverendo Edson Correia, que são meus colegas de turma. Se você tem dúvida por que eu não estou fazendo parte desse grupo de jubilados, é fácil de entender. Eu era o mais novo da turma. Eu ainda não alcancei esse patamar superior para estar aqui, mas em breve estarei também. O culto do jubilado é um evento na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele começa lá no seu presbitério, quando você encaminha a sua documentação e ali uma comissão faz o exame e o plenário aprova a sua jubilação. Mas aí resta um passo muito importante, porque você não é ministro de uma igreja local ou de um concílio regional, você é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é mister que esta aprovação tenha a homologação, a chancela do Supremo Concílio, maiormente da sua comissão executiva. E a comissão executiva, a cada ano, recebe pedidos dos presbitérios, consoante a jubilação de seus ministros, e então ali, naquela reunião, nós procedemos a este ato através de uma resolução que inclusive vai publicada no nosso órgão oficial, o Brasil Presbiteriano. Pode conferir lá que a resolução consoante a sua pessoa está ali com um breve histórico, com a sua trajetória. Mas eis que chega o glorioso dia do culto do jubilado, que já por mais de 20 anos o Supremo Concílio tem levado a efeito, com o objetivo de congregar, de reunir estes estimados irmãos, suas famílias, para um tempo de louvor, de gratidão a Deus. E eu queria dizer que hoje é uma marca especial, porque esta é a maior turma de jubilados que nós estamos recebendo. Foram 48 jubilados na reunião da comissão executiva no último mês de abril. E, salvo o melhor juízo, estão presentes 34 jubilados. E os que não vieram aqui, eles vão receber o certificado, as medalhas, nós não vamos deixar ninguém em falta. Então, louvado seja o nome do Senhor por esse momento muito precioso. Quero convidar a preciosa atenção de todos para a leitura da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 19 ao verso 30. Filipenses 2, 19 a 30. Postemo-nos em pé e com reverência acompanhamos a leitura da Palavra de Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza.
Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Praz ao Espírito Santo alumiar mentes e corações enquanto meditamos na sua palavra. O mesmo Espírito que inspirou esta Escritura, ele agora está aqui conosco, concedendo-nos o entendimento espiritual que se requer. Ó Deus, nós buscamos a Tua face nesse momento, imbuídos de aprender mais de Ti, ao mesmo ensejo em que estamos aqui, dando graças a Deus por vocações preciosas que vêm a este culto render ao Senhor o seu louvor, a sua adoração, por uma trajetória ministerial marcada pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Então, praz ao Teu Espírito, ó Deus, conceder-nos a oportunidade na meditação da Tua palavra, de vermos coroar de êxito essa trajetória, e a Ti seja toda a honra, seja toda a glória em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A uma turma de formandos é concedida a oportunidade de escolher um paraninfo e um patrono, ou uma patronesse. Os jubilados não formam propriamente uma turma, e por essa razão mesmo vocês não puderam escolher o paraninfo desta noite. Cabe a este pregador trazer-lhes uma parênese de coroamento desta jornada. Mas eu trago a todos vocês como um oferecimento especial, não um patrono, mas 2 patronos. As figuras aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo e nominadas e seguramente conhecidas de todos nós. Nós nos referimos a esses servos do Senhor, chamados Timóteo e Epafrodito. Consoante ao primeiro, nós temos bastante informação sobre ele, não é verdade? Não só pelo fato de ter se unido ao apóstolo Paulo desde a sua segunda viagem missionária, ele que fora filho de uma judia casada com um grego e cuja família já tinha um serviço piedoso cristão desde a sua avó. Pelas 2 epístolas que Paulo escreveu e que levam o seu nome e estão nas Sagradas Escrituras, sobejamente conhecemos acerca de Timóteo. Epafrodito é menos mencionado aqui nesta epístola, até porque ele era natural de Filipos. Enquanto Timóteo é do continente asiático, Epafrodito já é do continente europeu. E certamente com uma cultura diversa, com uma formação diferente, e por que não dizer até carregando consigo no próprio nome um dilema, porque Epafrodito quer dizer amado por Afrodite, enquanto Timóteo no próprio nome carrega o serviço a Deus. Mas ele não abriu mão do seu nome, agora um convertido ao Senhor e que serviu à igreja de Cristo Jesus. São esses 2 que eu trago como lembrança, como memória e como uma marca do ministério destes queridos e amados irmãos nesta noite memorável de jubilação. Nós temos aqui pelo menos 2 expressões nesse texto que merecem um destaque, porque Paulo, acerca de Timóteo, diz: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Eu não sei quantos de nós já podemos dizer de alguém isso, ou sequer se a respeito de nós foi dito algo tão elogioso. Um destaque, ele é especial. Ele tem uma preocupação com o outro, com o semelhante. Ele está pronto para servir, para se dedicar. Mas é notável que acerca de Epafrodito se diga lá no final algo que eu quero chamar mais ainda a atenção. Versículo 29. Honrai sempre a homens como esse. E eu queria particularmente
aplicar esta declaração paulina a respeito de Epafrodito a cada um dos senhores pastores jubilados. E conclamando a igreja aqui presente ou à distância nos acompanhando, a honrar a homens como esses. Uso o plural aqui. A pessoa de cada um desses nossos estimados pastores. Paulo escreve esta epístola aos Filipenses da prisão, muito provavelmente da sua primeira prisão em Roma. Os comentaristas que pensam diferente poderiam colocá-lo aprisionado em Cesareia, por exemplo, ou mesmo em outro lugar. Mas o fato, importa pouco qual lugar que Paulo estava preso, o fato é que a igreja de Filipos passava por um momento difícil. Tão difícil que foi necessário que Paulo escrevesse uma carta. Uma carta que tem a marca da própria igreja, conhecida como a Igreja da Alegria, a Epístola da Alegria, o que não significa que ela não estivesse passando por dificuldades. Mesmo assim, aquela igreja estava servindo ao Senhor, trabalhando pelo Senhor, mas era necessário que alguém visitasse aquela igreja, que alguém pudesse levar um reforço a este ânimo. E Paulo não titubeou, preso que estava, queria enviar Timóteo. Mas ainda não era possível Timóteo seguir para lá. Então, o indicado foi Epafrodito, que era natural de Filipos. Haveria ali alguma afinidade em especial. E então, Paulo traça o perfil de ambos nesta passagem. E esse perfil eu quero aplicar aos senhores, porque eu reitero, os senhores são dignos de honra. Por pelo menos 5 razões que eu quero aludir aqui, muito pontualmente, muito rapidamente. E a primeira das razões é porque sejam Timóteo ou Epafrodito, sejam os nossos nobres jubilados desta noite, são dignos de honra porque buscam o que é de Cristo. Buscam o que é do Senhor Jesus. Como ressalta o versículo 21, quando Paulo diz, eu não conheço ninguém que cuide dos interesses de vocês, porque muitos buscam outros interesses, mas vocês buscam o que é de Cristo Jesus. Reconhecem na figura do seu Salvador, do seu amado Senhor, do seu Redentor, aquele a quem os senhores devem dedicar todos os seus dias, todos os seus interesses, todos os seus afazeres, todas as suas trajetórias estão focadas no interesse do Senhor Jesus. Fazendo jus à vocação, foi Cristo que os chamou. E os chamou com santa vocação, conforme Paulo afirma lá na epístola a Timóteo. E esta santa vocação demanda que o nosso interesse, o nosso objetivo, o nosso olhar esteja voltado para o Senhor Jesus. E a gente tem que perguntar, o que é de Cristo? Senão tudo que existe, tudo pertence a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o cuidado com tudo que está em nosso redor deve ser também preocupação nossa. Mas falando um pouquinho mais especificamente, para não nos perdermos em tantas coisas que poderíamos pensar que é de Cristo, certamente nós precisamos reconhecer, a igreja é de Cristo. E são dignos de honra aqueles que buscam o que é de Cristo Jesus, porque a igreja pertence ao Senhor. A igreja não é nossa. A igreja não é do pastor efetivo, auxiliar, evangelista, designado. A igreja não é das autoridades conciliares, quiçá do Supremo Concílio. A igreja é do Senhor Jesus. E nós precisamos sempre estar lembrados disso, porque chega a ser tentador, pelo posicionamento que ocupamos, pelo encargo que nos é dado, olvidarmos por um instante que a igreja é do Senhor e a pensarmos que ela é nossa. Ela não é nossa, nós somos servidores. Nós estamos ao serviço do Senhor Jesus. Nós estamos interessados naquilo que é o interesse dele. E por extensão, eu quero fazer uma afirmação a mais. A igreja
é do Senhor e o reino é dele. O reino não é nosso. Venha o teu reino. Aprendemos a orar com a oração chamada dominical, mas que pode ser proferida a qualquer dia da semana. E infelizmente, muitos servos do Senhor, não faço aqui qualquer descrição mais específica a denominações, a igrejas variadas, mas parece que estão interessados em criar os seus reinos, as suas posses, o seu espaço. Mas nós aqui queremos louvar a Deus e dignificar estes nossos amados irmãos, jubilando-os desta noite, reconhecendo-os como dignos de honra, porque eles têm buscado o que é de Cristo, a igreja que é de Cristo, um reino que é de Cristo. O que nos leva automaticamente para um segundo aspecto a ser ressaltado. São dignos de honra porque abrem mão de projetos pessoais, porque estão interessados no que é de Cristo. Evidentemente, não podem estar realçando qualquer desejo particular. Não podem estar construindo os seus reinos e as suas igrejas, porque estão interessados na igreja e no reino de Cristo, mas especialmente porque estão dispostos a abrir mão do seu tempo, das suas energias, de qualquer interesse pecuniário, por exemplo, o que às vezes é difícil. Nós temos um exemplo rico, imenso nas Escrituras, daqueles que, reconhecendo que esta era a vocação, que deixaram tudo, abriram mão de tudo, em prol do interesse do Senhor Jesus Cristo. Ainda lia hoje um capítulo de um livro de um amado colega que ressaltava a figura de um dos discípulos de Cristo, Levi, nome hebreu, chamado também de Mateus, nome grego, e que era um coletor de impostos. E diga-se de passagem, de primeira categoria. E como nós sabemos, os publicanos, eles faziam, tinham o seu próprio salário, mas a produtividade lhes rendia muito fruto, né? Para não dizer qualquer coisa escusa que eles estivessem fazendo. E é notável que quando Jesus passa pela coletoria e simplesmente vai na direção de Levi, ele diz assim: segue-me. Um verbo só, uma ordem única. E Levi, mais do que depressa, diz o texto, deixando tudo, o seguiu. Quem é que está disposto a abrir mão dos seus projetos econômico-financeiros, sua ascensão social? Só os que são dignos de honra. Em certa jornada, Pedro, representando certamente o colégio apostólico, abordou Jesus. E nós, que deixamos, não recursos financeiros, porque Pedro e seus associados não tinham lá senão uma pequeníssima empresa de pesca, mas eles disseram: deixamos família, deixamos esposa, o que será de nós? E Jesus disse: pode continuar nesse ritmo, que para vocês está garantido muito mais no reino dos céus. Deixar tudo. São dignos de honra os que buscam o que é de Cristo, que abrem mão de projetos pessoais e não esperam nenhum reconhecimento humano. Hoje nós estamos aqui de modo singelo, muito brevemente, prestando um reconhecimento. Mas eu estou certo que inúmeros ministros do Senhor, obreiros de Cristo, nem sempre receberam sequer este singelo reconhecimento. E esses então são dignos tanto de honra como cada um dos senhores. Porque nós não estamos nisso por causa de aplausos. Nós estamos nisto por causa da glória e da honra no nome do Senhor. Em terceiro lugar, são dignos de honra não só os que buscam o que é de Cristo e abrem mão de projetos pessoais. No caso de Epafrodito, estava
a ponto de dar a sua própria vida por causa da sua enfermidade, mas eles também têm foco no Evangelho. Lemos no versículo 22, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Serviu ao Evangelho. Eu me detive um pouco nesta frase enquanto meditava na palavra de Deus e pesquisei alguns comentários e achei notável a riqueza que esta frase pode nos trazer. O que significa servir ao Evangelho? Significa muita coisa. E eu, para ser resumido, não ser delongado, aqui pontuo: minimamente é ter o Evangelho como norma de vida, o que vai moldar o nosso pensamento. O Evangelho, que é a boa nova da salvação, que nos faz lembrados que nós somos perdidos pecadores e precisamos de um Salvador que nos retire do lamaçal do pecado e firme os nossos pés sobre uma rocha. Isso precisa estar sempre na nossa mente. Nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada, a não ser pela graça. Somos o que somos pela graça. Uma graça que nos tirou da perdição e nos trouxe para a salvação, que firmou os nossos pés sobre a rocha. Então, é ter primeiro o Evangelho como norma de vida. Especialmente na medida em que nós vamos crescendo nessa carreira cristã, e junto com a carreira cristã, a carreira ministerial, é tentador olvidar que nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, que podemos as coisas por nós mesmos, que já alcançamos uma qualidade ministerial que o Senhor até já está dispensado, Ele que vai cuidar dos mais novatos que estão precisando. Ai de nós, se em algum dia da nossa vida ministerial acolhemos no nosso coração esse pensamento. Servir ao Evangelho é, antes de tudo, ter o Evangelho como norma de vida, moldando o nosso pensar, o nosso sentir. Mas em segundo lugar, é ter também o Evangelho como proclamação na vida. O que vale afirmar é ter como agenda o pregar a palavra de Deus. O Evangelho não é só norma da nossa vida, ele é a nossa proclamação. Nós estamos o tempo todo anunciando. Não importa se o sermão é doutrinário, é biográfico, é evangelístico. Em qualquer circunstância nós estamos anunciando o Evangelho da graça de Deus. Porque do contrário, nós podemos estar fazendo apenas propaganda denominacional. Ou dando ênfase a alguma tendência teológica. Mas quando nós temos o Evangelho como a nossa agenda de pregação, então a gente não cai nessas armadilhas. E não importa o contexto. Uma pequena reunião familiar, um culto de meio de semana, os cultos regulares do domingo, uma aula da escola dominical, um congresso, uma cruzada evangelística, uma pregação num estádio, é sempre o Evangelho que nós estamos pregando. E ainda são dignos de honra, sim, os que têm foco no Evangelho, porque fazem do Evangelho a missão da vida, redefinindo o nosso viver. É por causa dele que nós vivemos. É para anunciá-lo, é para vivenciá-lo, é para ser como que a nossa vestimenta. É o que vão verificar em nós. É como vão nos avaliar. Redefine o nosso viver. E por isso Paulo fez esse destaque acerca de Timóteo. E poderia fazê-lo também de Epafrodito. Ele tem servido ao Evangelho, porque o Evangelho é a sua norma de vida, porque o Evangelho é a proclamação na sua vida, porque o Evangelho é a missão da sua vida. E os senhores certamente são dignos de honra, porque têm tido foco no Evangelho. Em quarto lugar, são dignos de honra aqueles
que revelam um caráter elevado. O mesmo versículo 22, na sua primeira parte, diz: e conheceis o seu caráter provado. Provado e comprovado. É importante ressaltar que o testemunho cristão, ele não acontece no discurso. No púlpito que nós assumimos, e aqui podemos, até bem resguardados nessa plataforma, apresentarmos a nossa mensagem. O testemunho da nossa fé acontece em meio às circunstâncias mais variadas da vida, em que nós precisamos atestar que somos crentes de verdade, que confiamos no Senhor, que temos a nossa vida colocada nas suas mãos. E então vem as provas, as lutas, as batalhas que vão provar e comprovar o nosso caráter cristão, o qual aqui eu chamo de caráter elevado. Porque a vida cristã, e especialmente o ministério, se nos reservam muitas circunstâncias em que nós estamos sendo testados, estamos sendo colocados no forno. E como o ouro que precisa passar por essa experiência para que as escórias sejam escoimadas e prevaleça a sua qualidade, assim é a nossa vida em Cristo. E talvez fosse a hora exatamente de passar o microfone a cada um dos nossos jubilados para eles virem aqui contar pelo menos uma das suas experiências em que foi isso que sucedeu na sua vida. Uma luta, uma batalha renhida, dificuldades, tribulações, turbulências, crises ministeriais, mas que forjaram o seu caráter e provaram que os senhores são do Senhor. Que os senhores têm servido a causa do Evangelho. Que o Senhor os tem aprovado nesta jornada ministerial. Porque há um lugar para as provas na nossa vida. Elas não são sem sentido. Todos nós passamos por elas, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, mesmo em meio às nossas lutas, e nós possamos, por esse instrumento, abençoar muitas vidas. Não foi esta a história do próprio Jó? A leitura deste livro fantástico nos leva a esse pensamento. Não lhe faltava correção, não lhe faltava piedade, não lhe faltava testemunho de vida, no entanto passou por duras provas. Passou por duras provas, só para no final dizer: antes talvez eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Um caráter provado e comprovado, dignos de honra. Não tenho dúvida nenhuma que os irmãos que dentro em breve serão aqui nominados, vai ter uma chamada e os senhores precisam responder presentes, senão leva falta nessa aula. Os senhores são dignos de honra, porque têm buscado o que é de Cristo, porque abriram mão de projetos pessoais, porque têm tido foco no Evangelho, porque revelam caráter elevado e, por fim, têm sido extremamente operosos, dedicados, prontos a servir. Acho notável a maneira como Paulo aqui apresenta Epafrodito no versículo 25. Ele diz: eu acho que enquanto Timóteo não pode ir, Epafrodito vai na frente. Vocês sabem, ele é meu irmão, ele é cooperador, ele é companheiro de lutas, ele é o mensageiro de vocês, ele é o auxiliar nas minhas necessidades. É mais ou menos o seguinte: ele é pau para toda a obra, não tem tempo quente. O que precisa, chame ele. E isto é que forja o perfil do ministro de Deus. Precisa dele aqui, ali, acolá? Pode contar. É uma visita domiciliar, é uma visita hospitalar, é um atendimento no gabinete pastoral, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Quem de nós não perdeu noites de sono assistindo aos membros da nossa igreja, às vezes até de outras igrejas, essa disposição para servir, para dedicar-se, para revelar o amor de Cristo ao seu semelhante. Por isso, eu posso aqui aplicar a estes pastores jubilados o mesmo que Paulo afirmou acerca de Timóteo: não conheço ninguém
comparável. Ninguém tem o igual sentimento que sinceramente cuide dos interesses dos outros, senão os senhores. E da mesma forma, consoante Epafrodito, seu segundo patrono nesta noite, honrai sempre a homens como estes. Que Deus muito os abençoe e vos guarde. A gratidão da Igreja Presbiteriana do Brasil à vida de cada um de vocês.